Deus está fazendo, porque aquilo que o Senhor nos promete é para que a gente seja feliz sobre a bênção que Ele tem nos prometido, mas você possa tomar posse dentro dos princípios de Deus. A gente faz, porque o Senhor prometeu, aí Ele vai fazer. E às vezes você escuta isso, Deus falou, fica tranquilo, você já recebeu e amém. Aí não é bem assim que a Bíblia fala, a pessoa fica na expectativa do receber, e aí eles não recebem, porque às vezes ele nem vai ter com a formiga, preguiçoso, né? Então tem coisas que a Bíblia mostra que a gente precisa realizar algumas tarefas e de responsabilidades da nossa parte, porque a parte dele ele vai fazer. Fica despreocupado e não olha para os acontecimentos, não olha para nada, olha para Jesus. Porque eu creio e tem se confirmado, né? Alguém veio falar comigo, pastor, a palavra que o senhor deu na noite da virada foi a mesma palavra que uma das irmãs deram, uma irmã muito conhecida, fez uma live, e ela falou de comprometimento, estava falando, falei que porque eu sinto sobre isso, mas também ela falou, interessante, falou, pastor, houve uma concordância com o que o senhor falou aqui, parece até que vocês combinaram a palavra, porque ela disse que vai ser um ano que vai ter muita bênção, eu creio nisso, eu creio que é um ano que vai haver resposta, vai haver cura, vai haver libertação, né? Porque o nosso Deus, Ele não está preso a nada disso aqui. O que Ele espera é um coração contrito. Ao coração contrito, Ele não desprezará. Então, comece já a focar, né? Eu falei que a fé é a certeza. A palavra de Deus fala sobre isso em Hebreus. A fé é a certeza. E às vezes a gente lê esse texto e não se prende com essa verdade. A fé é uma certeza daquilo que eu espero. Então, se é certeza, já está na minha mão. Então muda tudo quando a gente modifica a nossa mente. O problema é que às vezes a nossa mente está muito mais no nosso natural do que a mente em Cristo. E você faz parte do reino de Deus. E como no reino de Deus, a cultura do reino é essa. Você ter a mente daquilo que a palavra de Deus fala, alicerçado na palavra de Deus. E aí você vê os acontecimentos. E aquilo que parece impossível, pode ser que você esteja numa área de impossibilidade. Apesar de eu estar falando a respeito desses detalhes, você pode estar num momento de impossibilidade. E você olha para essa impossibilidade e fala, não, o meu caso é totalmente diferente. Sim, seu caso é diferente. Mas quem disse que Deus mudou? Deus não mudou. Então, o teu caso pode ser diferente em relação a alguém, você pode estar se vendo assim, esse começo de ano, né, 23, um pouco preocupado, até muito preocupado, mas uma coisa eu quero te falar, descansa no Senhor. E o que é descansar no Senhor? É parar? Não, é descansar no Senhor, é colocar a tua mente em foco na palavra. Você vai enfrentar, você vai à frente, sabendo que o Senhor está contigo, você vai vencendo as etapas. E o Senhor vai te tirar dessa, amém? Você pode profetizar, pode ser que alguém esteja precisando dessa palavra, diga para o irmão que está ao seu lado, Deus vai te tirar dessa. Deus vai te tirar dessa. Deus vai te tirar dessa. Deus vai tirar desse momento difícil, desse momento complicado, desse momento de impossibilidade, em nome de Jesus. E quando há um mover de Deus, né, pode ser que Deus já esteja falando no seu coração. A gente está falando aqui, o Espírito Santo está falando no seu coração, e você fala, Senhor, é isso que eu preciso. Pastor, foi por isso que eu vim hoje ao culto. Para Deus me tirar dessa. Porque se há uma promessa do ano 2023, uma promessa de vitória, eu quero entrar nesse caminho. Na minha visão, eu não estou conseguindo ver. E nessa hora que eu não consigo ver, a palavra de Deus diz que Ele toca na nossa visão. Se for preciso, hoje Jesus não precisa fazer saliva e passar nos seus olhos para ver. Ele libera uma palavra de vitória lá do céu para você. E há uma concordância do Espírito Santo que habita em você, com a ação do Espírito Santo que está ligado ao próprio Deus, e ele libera uma palavra, e o Espírito Santo aqui toca no teu corpo, toca na tua mente, você vai conseguir ver essa vitória. Você está precisando dessa oração? Fique em pé se você está precisando disso. Você está assim, eu preciso sair dessa. Tem alguém? Levanta agora que eu vou orar. Levanta agora, está vendo? Então vamos orar. Vamos orar, porque para começar, a gente tem que ir na direção do que Deus vai dando, né? O Senhor está me trazendo essa palavra aqui,
é porque vocês estavam precisando dela. Então você está vendo impossibilidade. Então onde a gente não vê caminho, a gente fala: Senhor, Tu é o caminho. Então se eu for para o caminho que é o Senhor, eu vou no caminho certo. Às vezes Deus só quer que você coloque o seu coração. Deus sabe a quantas pessoas chegaram diante do Senhor vendo impossibilidades. Eu não estou falando lá do passado, na época que Jesus esteve aqui na terra. Quando o Verbo estava encarnado, ele viu pessoas chegaram: é impossível. Não dá para resolver o problema com o meu filho. Me ajuda. Não dá para resolver esse problema financeiro. Me ajuda. Não dá para resolver essa bronca aqui que está acontecendo de pessoas vindo contra mim. Me ajuda. E você pensa que Jesus só ajudou em certas... Jesus ajudou em muitas áreas. A Bíblia diz que se contasse tudo que Jesus fez, não dava para escrever. Porque ele está fazendo até hoje. Amém. Mas mesmo que se fosse contar todos os detalhes, haja papel. Então, hoje o Senhor está aqui. Nós vamos lembrar da morte de Cristo, mas você está diante de um Deus vivo. Que você saiu de casa e o Espírito Santo já viu você, e viu você que estava sorrindo, alegre. A foto do Instagram estava bonita, mas você não estava bem. E como Ele te conhece e você é filho, e um detalhe de filho é esse: o filho pode chegar na casa do pai mais à vontade. E o pai dá essa liberdade. E você é totalmente diferente de um conhecido. O conhecido não tem intimidade na casa. Os filhos têm. Então, coloca a mente de filho. Não coloca a mente de conhecido de Jesus. Porque os meus conhecidos não entram na minha casa. Os meus conhecidos não sentam à minha mesa. Os conhecidos, meus amigos entram. E Jesus diz que os filhos passam a ser amigos deles. Aí se você começar a botar a cultura do reino na tua mente, hoje você já vai começar a ver a resposta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença, mas entramos em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Meu Senhor, Tu nos direcionaste a começar este culto, trazendo um direcionamento que Tu deste no nosso coração. Porque Tu conheces como está o coração do Teu povo. Mesmo começando um ano, Senhor, mesmo com tantos projetos e tantas promessas, mas às vezes a gente olha para frente, o que a gente vê, como muitas vezes fala o Senhor, a gente vê a bronca, a gente vê dificuldades. E a nossa fé se abala porque, pela nossa natureza, a gente vê mais o que está à nossa frente do que a fé, que é o impossível acontecendo. Mas nessa hora, Senhor, o Teu Espírito está aqui, a Tua presença está aqui. Por isso, Senhor, Tu sabes, Senhor, cada um que se levanta e diz: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso de uma mudança, de um diferencial e que só Jesus pode fazer. Senhor, a nossa garantia está no poder daquilo que Tu fizeste. Tu morreste, sim, mas Tu venceste tudo por nós. Vivo está o Senhor. Eu não estou falando a um Deus morto, não estou falando ao Jesus morto. Eu estou falando de Jesus que vive, escuta e olha. A palavra de Deus diz que Tu inclina teus ouvidos para ouvir o clamor do Teu povo. E eu quero que agora, nesse momento, meu amado irmão, você fale com o Senhor aí em oração, enquanto eu oro por você. Porque o Senhor vai ouvir essa tua oração e o Espírito Santo vai te ajudar, e isso vai ao coração de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, cada um dos Teus servos está colocando diante de Ti agora a situação que está passando. Eu não sei quais são, mas Tu já sabes. Eles apenas estão declarando e pedindo a Tua ajuda. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, e Senhor, e não há portas que possam resistir quando Tu manda ela abrir. Senhor, não há portas que possa, Senhor, estar trancada quando Tu fala que as trancas se arrebentem. Então, Senhor, toda impossibilidade nós jogamos por terra agora. Senhor, não sei se essa causa, essa situação é espiritual, mas se for espiritual, eles já estão vencidos em nome de Jesus. Por isso, Senhor, a Tua palavra diz que nós devemos dar uma ordem. E nós damos uma ordem a toda ação espiritual da maldade que possa ser, que esteja atingindo alguém, algum servo Teu, ou até uma pessoa que está nos visitando, mas que agora cai por terra. Em nome de Jesus. Toda armação, toda ação contrária, que tenta prejudicar a vida do servo de Deus,
toda potestade, principado, dominadores, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, como servo do Senhor, como ministro do Senhor, na autoridade do nome, que é sobre todo nome, eu quebro agora toda essa ação de tristeza, de preocupação, de muralha na frente, que seja quebrada essa muralha, em nome de Jesus. Não importa o nome da ação do inferno, eu dou uma ordem, sai agora, em nome de Jesus, da ação das finanças, da justiça, no trabalho, na família, na alma, seja liberto agora. Oh Deus, nós somos teus filhos, estamos debaixo de promessas, e nós tomamos posse, Senhor, e aí gera no coração dos teus filhos agora esta fé. A tua palavra diz que nós precisamos de fé, peçamos a ti, e nós te pedimos agora, Senhor, dá-nos fé, coloca a fé, peça fé a Deus, Senhor, dá-nos fé agora, porque nós confiamos naquilo que nós estamos orando, e você recebe agora, por fé, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, pode sentar. A ação de Deus é tão maravilhosa, que na sexta-feira nós estávamos aqui no Renovo, e o Tiago Berling veio contar um testemunho para mim. Aí ele veio falar: pastor, eu quero contar um testemunho para o senhor. Eu falei: é mesmo? Qual é o testemunho? Pastor, recebi um grande livramento. Eu falei: agora conta detalhes. Seguinte, pastor, sabe que no final do ano, falei para o senhor que eu ia passar com a família, e nós fomos para a região de Angra dos Reis, lá ficar com o pessoal. E eu estava subindo a serra, aí quando já falou da serra, eu falei: rapaz, se tem um lugar que eu oro quando eu vou, é para Angra dos Reis. Eu, pessoalmente, se eu for entrar em Angra dos Reis, eu já oro, porque eu já passei muita luta naquela estrada. Aí quando ele falou, eu falei: foi luta. Aí ele falou: pastor, estava com o meu carro, tranquilo, subindo a serra, e já estava poucos quilômetros para começar a descida. Só que, presta atenção agora no detalhe do grande poder de Deus, do cuidado do Senhor. Ele disse, dirigindo, ele e a sua esposa, de repente, tem algumas bifurcações, mas apareceu essa bifurcação. Eu não sei agora que parte da estrada, mas ele tinha essa bifurcação. Pastor, eu ia direto, sabe o que aconteceu? O meu volante, eu não fiz, pastor Pedro, o volante fez isso, e eu virei. Eu não virei, pastor, eu não virei o volante, mas o volante virou e eu entrei na estrada secundária. E aí minha esposa falou: por que você entrou nessa estrada? Eu falei: eu não sei, o volante virou, eu entrei. E aí ele viu uma lombada, ele apertou o freio, não tinha freio. Aí ele puxou o freio de mão, deu uma reduzida, parou, aí passou no quebra-mola lá, a lombada, e aí ele foi ver que ele estava sem freio. O óleo havia todo cedo. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo para dar um livramento a ele. Porque ele falou: pastor, se eu passo mais um pouco e desço e vou apertar o freio, eu ia direto, pastor. Eu ia direto naquela ribanceira, não ia parar. Eu estava sem freio. Aí como eu levei o carro, eu fui devagarinho, reduzindo e freio de mão. Ele foi levando o carro assim até para poder consertar. Aí eu falei: Senhor, muito obrigado. Você pode dar mais uma glória a Deus? Amado, eu estou tanto com fé, e estou tanta fé, não, certeza que esse ano vai ser tremendo, vai ser de resposta, que eu comprei um caderno não de pedido, mas de bênção, para você escrever. Eu já sei, tá aqui, esse caderno vai encher. Eu vou ter que comprar outro. Aí eu já coloquei o testemunho do Tiago. Aí já veio o Everton, já tem o testemunho dele. E se prepara que você vai escrever aqui também. Amém? Diga para o seu irmão: se prepara, porque você vai se inscrever nesse livrinho verde aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, né? Dá vontade até de louvar mais o Senhor. Jesus. Mas vamos, porque tem a ceia. Eu vou dar uma palavra para os irmãos. Eu quero apresentar a vocês o avô da Letícia. Levanta aí, querido. Qual é o nome dele, Letícia? Luciano, dá uma salva de palmas para ele. Ele está nos visitando de pertinho, ele mora ali na Suíça.
semana vem ali, né? Hã? Ele disse que é umas 15 horas de viagem, mas veio visitar aí a família. Que bom, né? Estamos felizes. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, senão eu abro no celular. Amém, abriu. Amados, vamos pegar a porção de Deus dessa manhã, né? Saiba que o Senhor está passeando no meio da sua igreja, né? Se ele precisar te dar a mão, ele vai te dar a mão. Sabe quando a gente quer receber, tá com a mão com o esposo assim, aí dá a mãozinha, é assim que o Espírito Santo vai fazer com você hoje. Ele vai te dar a mão e vai ficar assim, ó, quando você estiver escutando a palavra. Sabe quando você dá a mão e balança assim porque é carinho? É que quando fica com a mão dura, não tem carinho não. Não tá legal não. Vocês que vão namorar, se o namorado fizer a mão dura assim, não tá legal não. Tem que fazer assim, ó. E sorrindo, aí tá bom. É assim que o Espírito Santo vai fazer com você hoje, né? Amém? Amados, é a palavra de Deus em Filipenses 2, versículo 5. Vamos ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você está achando, quando você receber a bênção, você pode fazer também o seguinte: ou você escreve aqui, ou você escreve no WhatsApp, bem breve, né? Dando os detalhes, e aí eu passo para cá, tá? Você se prepara, porque essa semana já vai ter gente escrevendo aqui também. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E eu vou repetir: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, nos abençoa, dependemos de ti, em nome de Jesus. Pode sentar. Bem, o Senhor já começou o seu mover, né? Porque toda vez que o povo se reúne, e você vai cada vez aprendendo isso, toda vez que nos reunimos com esse propósito, isso agrada o Senhor, isso deixa o Espírito Santo de Deus, né, na posição de glorificar, de exaltação. É quando a gente prepara o ambiente para o Espírito Santo. Toda vez que a igreja preparar o ambiente para o Espírito Santo, ele age. Por isso você precisa esse ano vir com essa mentalidade, vir para a igreja com essa mentalidade de adorar, mesmo no momento que você passa alguma situação, porque você prepara o ambiente. O trono que a presença de Deus vai se manifestar. Você pode não ver, mas isso acontece. Porque o céu se abre, a presença vem e ele se manifesta. É aí que começa a acontecer os grandes milagres. Se a igreja ainda não está vivendo o grande milagre, não por causa do Senhor, não por causa da presença dele. É porque as pessoas não estão ainda entendendo como ele se manifesta. Então, toda vez que você vier, faça isso de forma pessoal. Porque um fazendo, o outro vai aprendendo, e o discipulado vai aprendendo, e todos vão começar a vir sabendo que a presença quer se manifestar de forma mais poderosa. Ele está aqui, sempre se manifesta. E ele vai se manifestar, às vezes, de forma que você não percebe, depois chega em casa, como a gente escuta testemunho, está com uma dor, aí chega em casa, a dor passou, porque ele se manifestou. Quantos já aconteceram isso? Que vieram para a igreja, veio com dor, ou veio com uma preocupação, e quando saiu, chegou em casa, depois a preocupação parou e a dor sumiu. Levanta a mão aí, está vendo? Por quê? Porque a presença sempre vai estar manifesta. A gente sempre vai agir com sua presença. Chamou o nome do Senhor Jesus, ele vai se manifestar. E ele vai passeando no meio da igreja. Quando ele passeia no meio da igreja, tem até músicas falando, né? O Senhor está passeando no meio da igreja, né?
mas da meio da congregação. Mas quando ele passeia, porque ele passeia da base bíblica, pastor Pedro, tá? Ele disse que às vezes, quando as pessoas estiverem reunidas dois, com o mesmo propósito, ele vai estar no meio deles. E se tiver mais dois, ele vai estar. Então o que ele está fazendo? Se ele está no meio de dois, está o quê? Passeando. A ideia é essa. Há um movimento. Esse passear é um movimento do Espírito Santo para atender os nossos pedidos. Então, a gente vai tomando posse disso e certamente, cada vez que o entendimento fica maior, a unção aumenta. Aí os milagres começam a acontecer mais forte. Se a igreja quer que esse local tenha milagres maiores, é só se dedicar. É só começar a falar, eu estou me dedicando ao Senhor. Porque aí chega uma hora que você vai colocar a mão no seu coração, porque tem taquicardia, e vai, Senhor, hoje vai acabar isso, Senhor. Hoje vai acabar isso, Senhor. Você tem uma enxaqueca que Senhor, vai acabar. E a presença vai vir, vai te atingir, e vai arrancar a enxaqueca, vai levar para a cruz, onde o Senhor já venceu, e vai te trazer a saúde que Jesus já conquistou por você. É assim que Deus quer que viva o cristão. Porque no tempo que nós estamos vendo hoje, e é isso Deus tem falado em muitos corações, mas Deus tem falado também ao meu, né? Eu creio que esse tempo agora é o tempo onde Deus vai mostrar a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Chegamos ao tempo que Deus vai mostrar. É Ele que faz isso, ninguém faz. Ele disse que esse cuidado, esse tratar é dele. Está já chegando, eu creio que tem chegado o tempo, não vai chegar. Tem chegado já o tempo que Deus está dizendo, haverá diferença, chamaiô, daquele que serve o meu nome e daquele que não serve. Se haverá diferença, prepara, porque aqueles que servem, as bênçãos vão ser poderosas, vão ser abundantes. Porque se Deus faz a diferença, quando Ele fala que faz a diferença, Ele sabe tratar aquele que não está com compromisso, mas sabe cuidar com muito amor daqueles que estão comprometidos. Por isso eu creio que a palavra que Deus deu para esse ano para nós é esse comprometimento. Esse comprometimento que traz, não é um representante que traz excelência, é comprometimento com excelência. Eu estou envolvido e me preocupo com os detalhes. Basta você guardar isso. Eu me envolvo com aquilo que Deus quer e cuido dos detalhes, dos princípios da palavra. Se eu estou nisso, se eu estou entendendo isso, eu falei, quero dar esse detalhe para darmos continuidade aqui da palavra. E eu quero que você guarde por que haverá o extraordinário. Porque se você está comprometido e você faz como Deus mandou você fazer, conforme a palavra, porque Ele está já, a gente sente isso, que essa palavra já está se cumprindo, e Ele já está separando no tempo aqui, pelo menos, a gente percebe no Brasil isso acontecer. Eu não sei nos outros países, porque eu não moro lá, mas eu nem falar na minha terra, e a gente percebe que Deus está mostrando que está havendo uma separação daqueles que servem a Deus. Então você está entendendo que você quer se dedicar, então você vai ficar na posição certa, amém ou não amém? Amém. Se eu estou me dedicando, eu estou ficando na posição que Deus quer, e eu vejo os detalhes para seguir nessa posição. Então a manifestação de Deus, do milagre vai acontecer. Mas a gente precisa entender isso, porque quando Jesus, eu falo desse texto que Jesus, ele sai da sua posição de verbo, de palavra, a palavra logos, e se faz carne para habitar entre o homem com um propósito. E a palavra de Deus diz aqui, ele, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, usurpar uma posição. Ele vai tirar essa posição e falar assim, mas eu continuo sendo Deus. Não, eu não tenho mais essa posição. Eu tiro de mim toda essa glória. Por isso a palavra de Deus diz que toda a glória foi deixada e ele se tornou homem, porque ele estava com propósito. E ele faz isso com comprometimento, porque dentro desse propósito ele vem na terra para ajudar os homens. É por isso a gente tem a certeza que eu tenho a certeza que ele vai te ajudar, ele vai me ajudar. Eu também vou escrever o meu testemunho aqui. Entende isso? Porque ele vem e com propósito para salvar o homem, e ele faz tudo certo, tudo correto, porque além de ele não ter pecado, ele se compromete a obedecer os planos proféticos. Todas as palavras proféticas que o próprio Pai liberou aos seus profetas aqui na terra a respeito do verbo, a respeito do Cristo que viria. Então ele se preocupou, por isso que há
aqui a excelência. Ele se preocupou em fazer de forma correta, perfeita, com excelência. Ele sabia que havia profecias a respeito do verbo que ia ser carne. Ele precisaria trazer cura, ele precisaria dar testemunho, ele precisaria sofrer, ele precisaria ser perseguido pela família, não compreendido pelos amigos, pelos irmãos, tudo isso está na palavra. Ele seria não entendido, mas ele proclamaria o poder do reino de Deus através dessa manifestação. E ele vem cumprindo todas as coisas, mas sem colocar um posicionamento de que ele tem toda a ação de Deus sobre ele. Ele é Deus, mas se humilha. Ele não quer essa posição porque ele está com a posição de homem. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, mas ele não usa os seus atributos de Deus sem a dependência do Pai. Está comigo? Então ele não usa o atributo sem a dependência. Por isso, nesse comprometimento, ele busca ao Pai. Porque ele quer deixar ensinamentos para aqueles que estão comprometidos com ele. Aqueles que estão comprometidos com Jesus, vamos para o tempo de hoje, precisa entender que não dá para andar sozinho. Não dá para andar com seus próprios pés. Tem que andar da dependência de Jesus. Por isso, tudo que você faz, tem que perguntar a Ele. E você perguntando a Ele, Ele vai te dar a melhor direção e a melhor resposta. Então, a palavra de Deus diz que toda essa ação, a palavra do Senhor diz que Ele também é traído, Ele passa por dificuldades, mas Ele vai à morte de cruz. A palavra de Deus diz, Ele se humilhou e foi obediente. Obediente a quem? Ao Pai. Então, deixa eu parar aqui. Porque você tem que entender uma coisa, que aqueles que são servos são filhos. Aquele que Deus diz falar a separação daqueles que servem a Deus. Nesse tempo da graça, Deus está trazendo comprometimento e chamando o seu povo a uma responsabilidade maior. Vai te abençoar, mas Ele quer você bem juntinho dele. Ele diz que Ele foi obediente ao Pai em tudo. Por isso que na hora você vai entender que Ele está lá no momento mais difícil dele, Getsemane. E aí a palavra de Deus diz que Ele fala algo para o Pai. Ele faz uma pergunta ao Pai. E Ele coloca essa Pai, e faz esse pedido: Pai, passa de mim esse cálice. Mas mesmo no momento que Ele fala isso, Ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E por alguns momentos Ele falou isso, mas no fechamento Ele sabia que a vontade do Pai era cumprir o propósito de Ele ir à cruz. E a palavra de Deus diz aqui que Ele foi obediente até a morte, e morte da maldição, morte de cruz, mas havia um propósito. Então Jesus morreu, e glória a Deus porque Jesus morreu. Não fica triste não, dá um glória a Deus, Jesus morreu. Glória a Deus porque Ele obedeceu e foi à morte de cruz, era o propósito. E por causa desse propósito, Ele levou as amarguras, as dores, você sabe sobre isso. O profeta fala sobre isso, Isaías fala sobre isso. Ele levou sobre si a tua dor, a sua amargura, as broncas, os problemas que tem às vezes da família, os filhos, o marido. Deus levou tudo, as angústias, as depressões, a falta de a situação que fica desesperadora com a falta de dinheiro. Até isso Jesus sentiu. Às vezes a gente pensa que não, mas tudo que o homem sente quando tem uma perda de dinheiro, e só quem passa é que sabe. Quando você faz, eu fui comerciante, quantas vezes dá uma angústia em saber que o dinheiro que entrou na loja não paga o compromisso da semana, não paga o compromisso do mês. E você tem que ficar ali fazendo da tripa coração. Aí Jesus levou isso, o fazendo da tripa coração. Para que você entenda que havia obediência, a palavra de Deus diz que Ele foi obediente até a morte de cruz, mesmo sabendo que teria que fazer das tripas coração. É só para que você entenda. Mas a palavra de Deus diz que havia um propósito lindo aí. Mas que se há comprometimento, presta atenção nesse detalhe, se há um comprometimento com excelência, haverá o extraordinário acontecendo. Não tem jeito. Então, se Ele vai para a morte, em obediência a Deus, sofre tudo no seu corpo, derrama a sua vida por nós, entrega o seu corpo ao Pai e diz: está resolvido. Pronto, da parte dele está resolvido. E agora? Cadê o extraordinário? Porque Ele mesmo, Ele precisava agora de uma ação da obediência. Preste atenção nisso, porque eu vou pegar uma base para vocês aqui.
Em Efésios, está lá embaixo, deixa aqui, Efésios 2. Glória a Deus. Deixa aqui, daqui a pouco nós vamos ler Efésios 1 e o versículo 2. No momento que ele morre, a palavra de Deus diz que ele foi para a tumba, mas a palavra de Deus diz em Efésios que presta atenção, que o mesmo poder que age em nós, o mesmo poder que age na sua vida, o mesmo Espírito que aqui está, aqui, ó. Vamos lá, no versículo 1. Eu vou, capítulo 1, desculpe, capítulo 1, para você entender o que aconteceu. Versículo 17. Peço que o Deus do nosso Senhor, Paulo está falando a carta à igreja de Éfeso. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito. Aí ele vai falando para a igreja, lhe dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. E a incomparável grandeza, olha, presta atenção agora, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele está falando para a igreja que essa força, esse poder, é o Espírito Santo que está nele. Agora olha o detalhe aqui. E esse poder do Espírito Santo que exerce em vocês, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém? Sabe o que nós mostra aqui? Sabe o que Deus fez por ele ter se comprometido com excelência, obedecido nos detalhes? Por isso eu estou te dando a base, porque se você entender o que Deus tem nos dado para esse ano, e você tem que ter foco, tenha foco naquilo que Deus deixou para nós desse ano. Então, haverá sempre um resultado positivo, sempre haverá um resultado abençoador. Sabe qual foi o resultado de Jesus Cristo? Ele ressuscitou, o Espírito de Deus veio sobre Cristo e ele venceu a morte. Esse foi o resultado. Por ele ser obediente, o resultado da ressurreição veio sobre ele. Ele venceu a morte. Amados, é assim que Deus espera que a gente entenda os processos. A palavra de Deus diz que teve um homem chamado Isaac, e está lá no Gênesis 26, se você quiser abrir, pode abrir. E Gênesis 26 fala de um homem chamado Isaac. Isaac foi filho de Abraão. Deixa eu falar assim, então, pede essa voz para a live. Isaac foi filho de Abraão. E lá no capítulo 26, Isaac, não vou ler, mas você depois pode, nós vamos ganhando tempo, porque temos ceia. Então Isaac, nesse momento que ele está numa preocupação muito grande, e a preocupação dele era sair daquele lugar, porque começou a ter fome, escassez. Então ele ia pegar a família dele, e ele desceu até Gerar. Mas no coração dele, o propósito é até o Egito. Deus fala assim para ele: Isaac, não desça ao Egito. Vamos lá no capítulo 16, porque aí também esse texto é muito interessante. Ele diz: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra, olha só, que eu lhe indicar. Sabe o que é isso? Obediência. A gente tem que entender que quando Deus fala para você obedecer, é aquilo que o Senhor falou através do profeta Samuel. Obedecer, você até sabe a sequência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta fazer coisas para Deus se você não está obedecendo. Esse sacrificar não é animal. No tempo de hoje, não adianta você fazer situações para Deus e você não está obedecendo, não vai ter resultado. É preciso obedecer. Se você obedecer, você vai ter o resultado. Aqui Isaac, ele é filho da promessa, você sabe disso sobre Abraão, mas ele vai apontar algo a respeito do seu pai, do pai de Isaac, a respeito do seu pai, Abraão. Ele vai dizer aqui, ó: permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Ele diz: fica nesse local, porque eu vou abençoar. Irmão, é muito difícil a gente entender que Deus vai... Por isso
como Deus fez hoje, para esse momento agora no início. Orar pelas preocupações. Porque é muito difícil a gente ver uma solução onde não há solução. Mas você imagina, Isaac está com um problema de alimentação para sua família. O melhor lugar para ele ir para o Egito, a nação tinha mais condições. E Deus disse, não, fica aqui. Porque se você ficar aqui, pode ser que você passe alguma escassez. Mas o propósito que eu tenho que você vai acontecer. Preste atenção nesse detalhe. Pode ser que você esteja passando, você se levantou, possa estar passando essa luta, mas você está no propósito, Deus vai te mostrar o resultado dessa obediência. E a palavra de Deus diz que ele vai trazer a lembrança, os feitos do pai, feitos de Abraão. Eu vou falar assim, pai, porque você pode confundir com Deus. Então, ele vai mostrar os feitos de Abraão, ele vai dizer assim, porque a você e a seus descendentes darei toda essa terra e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e lhe darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, né, e a gente aponta para Jesus, todos os povos da terra serão abençoados. Olha o que ele fala, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Isso aconteceu porque Abraão obedeceu. Aí eu aprendo uma coisa com essa palavra. Pode ser que você ainda não observou, agora eu falo para os pais, primeiramente. Quando você está na obediência a Deus, sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que a bênção vai alcançando as gerações, ao ponto de chegar até 1000 gerações. Só que a gente não observa isso, mas ela vai por etapa. Ela diz, a bênção vai a 1000 gerações. Vai, mas ela vai atingindo a primeira geração. Então, quem é a minha primeira geração? É meu filho Igor. E quem é a segunda geração minha? É do Igor. É os seus filhos, seu filho, daí Igor e Isabela, né? É seus filhos que virão. E aqui, então a bênção vai alcançando a minha segunda, a minha terceira. Mas Deus está mostrando algo a Isaac. Isaac, teu pai foi obediente. Há um segredo aqui. Se você for obediente, assim como eu fui com teu pai, eu serei contigo. Aí a unção da bênção virá sobre você, será derramada. Uma coisa é você saber que está debaixo da bênção, presta atenção. Uma coisa é saber que como filho eu estou debaixo de uma bênção, porque meu pai, ele busca a Deus, então eu usufruo, mas está aqui. Eu estou apenas debaixo da bênção. Aí é o que eu falo, você observa assim, olha, o meu filho, às vezes eu falo filho para você, que eu estou falando de família agora. Então, meu filho foi guardado, mas ele não está na igreja, ele está assim, porque está debaixo desse comprometimento que os pais têm, e a proteção está chegando a ele. Mas Deus não quer que fique a proteção, ele quer derramar sobre o filho. Entende isso? Então, por isso a palavra de Deus diz, você ensina o teu filho pequeno aonde tem que caminhar, porque quando ele se tornar grande, ele vai tomar a decisão certa e a unção descerá sobre ele também. Então Isaac estava aprendendo algo, porque ele sabia que era o Deus do pai, o Deus de Abraão. Abraão teve muita experiência com Deus ao longo das etapas, El Shaddai, ele foi tendo Deus Todo-Poderoso, foi quando ele venceu batalhas, e a palavra de Deus diz que ele vai, Melquisedeque, ele entrega oferta, ele come pão, vinho, entrega oferta ao Senhor. Ele aprende sobre o Deus Jeová Jireh. Mas sabe, no Jeová Jireh, Isaac estava naquele momento. Isaac presenciou e vivenciou essa experiência do Jeová Jireh para Abraão. Porque ele foi colocado como sacrifício. E viu como Deus agiu com seu pai, a sua vida foi poupada e o cordeiro foi colocado no seu lugar. Então, ele está dizendo, presta atenção agora, você que é filho, mesmo que seja mais adulto, mais novo, agora mais novo, mas presta atenção, há uma bênção sobre a tua vida. Se você já é do Senhor, a bênção já está sobre você. Você fala, Senhor, a bênção já é minha. Pode falar, a bênção já é minha, já está sobre mim, já está sobre meu filho. Então, não pense diferente disso. Por isso a tua mente tem que ser uma mente da cultura do reino. Não pense diferente disso. Meus filhos já estão debaixo da bênção. E eu já oro para a segunda geração. Quando chegar, já está debaixo da bênção. Serão homens e mulheres de Deus. Mas por quê? Porque eu estou comprometido. Por que será? Porque você está comprometido. É isso que Deus está falando para Isaac. Ele foi obediente, Isaac. Seja obediente. E ele
Obedeceu, ficou em Gerar. Mas eu vou falar uma coisa para você, não fica preocupado não. Mas mesmo na obediência, os problemas aparecem. Os problemas chegam. Seria muito bom quando ele está na obediência, né, Leila? E não apareceram os problemas. Mas aparece. E apareceu. Ele teve temor, preocupado com a sua família, com a sua esposa, aconteceu algumas coisas, mas o Senhor trouxe a solução. E ele pôde estar com a sua esposa. E a palavra de Deus diz que agora, olha só, se está debaixo de obediência, a palavra de Deus também diz uma coisa. Não nesse texto, mas na Bíblia. Nós estamos hoje com a Bíblia toda, então podemos fazer referências na frente. A palavra de Deus diz que quando você está na obediência, aonde você colocar a mão vai ser o quê? E aonde você colocar o pé, você toma posse. Então ele começou a tomar posse das terras ali e fazer a lavoura. E começou a movimentar um trabalho. A palavra de Deus diz, sabe o que aconteceu? Olha lá, você quer saber o texto? Versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu o quê? 100 por 1. Amado, é esse tipo de bênção. Ou você toma posse e você vai deixar essa bênção voltar para o céu. Mas você não vai deixar. É esse tipo de bênção que Deus tem para nós. Aquilo que nós fizermos vai produzir bastante. E é isso em todas as áreas. Por isso eu sempre falo, não fica só na questão do dinheiro. Aqui está falando sobre lavoura. Mas quando ele começa a prosperar, ele teve o primeiro problema, agora tem o segundo. As pessoas viram a bênção dele e se invejaram. Aí eu quero falar uma coisa para você. Quando Deus começar a te abençoar, não inveja o irmão. Se alegra. Oh, glória a Deus, foi. Aí o Everton foi abençoado. Everton, glória a Deus, abracei ele, glória a Deus. Mas pode ser que alguém chegasse aqui, e aí eu não tenho casa própria. Aí alguém chega para você, só para você entender. Moro muito bem, estou feliz, não tem reclamação não, né? Tá? Só estou explicando para você entender a bênção que eu vou falar. Aí chega alguém aqui e fala assim, pastor, sabe o que aconteceu? Comprei uma casa própria. Eu comprei uma casa para mim, estou com a casa própria. Ah, é? Não? É! Oh, glória a Deus! Oh, Senhor, me abraça aí aqui. Você se alegra. Se alegra. Mas se acontecer de alguém não se alegrar, você não se preocupa. Porque você tem que começar a curtir a tua bênção. Fala para o seu irmão, curte a bênção. Curte a bênção. Começa a curtir tua bênção. Porque você está na obediência, Shalamai, Oramai. Você está na obediência, você está fazendo conforme Deus falou, você está preocupado nos detalhes. Aí Deus vai fazer o quê? Vai fazer o extraordinário acontecer. Se Deus fez com Jesus, e Ele é o maior exemplo, o extraordinário em Jesus foi o corpo do verbo que estava a carne voltar a viver e andar com o corpo glorificado na terra. E subir aos céus, e um dia nós estaremos com Ele. Oh, Deus! É. Então toma posse. Houve problemas de ele querer abrir outras fontes, porque se ele tinha lavoura, ele precisava de água. Às vezes, presta atenção nesse detalhe. Às vezes o que Deus está te dando, você precisa ampliar as coisas. De repente Deus está te ampliando a bênção ministerial. A bênção da palavra. Aí alguém fala, e agora o pastor está metido lá. Irmão, eu passei por isso. Agora eu lembrei. Quando eu me tornei pastor, foi a coisa mais doida. Quando Deus me fez me tornar pastor, né? É Ele que faz, Ele que dá chamado. Aí eu estava lá em Macapá, na Reviver. Eu fazia os cultos, eu participava, tocava e ajudava na igreja. Aí um dia, isso tudo na PIB. Aí na Reviver eu me tornei pastor. Falei com o meu pastor, ele falou, pode ser pastor sim. Aí eu na obediência, então, o pastor me liberou, disse que eu fiz um bom trabalho aqui, então aceito vocês me consagrarem. Tá bom. Aí comecei, eu gostava, sempre gostei de fazer o culto do Espírito Santo. E eu fazia o culto do Espírito Santo lá, às sextas-feiras. Eu fazia com os jovens e adolescentes às segundas, e com adultos que viam também os jovens e adolescentes, eu fazia. Eu amo o Espírito Santo, gente, eu gosto dele. Amém. Eu sei que você gosta também, né? Mas ele é demais, gente. Cada vez que você conhecer ele, você vai gostar mais. Vai se envolvendo com ele, que você vai dizer. Até a gente sorri quando fala dele. Aí, eu gostava de fazer o curso do Espírito Santo. Falei, deixa que aí eu me tornei pastor. Falei, eu não era
pastor principal, né? O pastor presidente. Nós abrimos como diz, inauguramos esse trabalho, né? Fundamos esse trabalho, que é a comunidade evangélica Reviver, hoje é Church Reviver, as pessoas estão mandando tudo para Church, o Igor adora isso, o Igor adora. Botou o nome de inglês, ele adora. Church Nova Jerusalém. Nova Jerusalém Church. Ai, Jesus, deixa a igreja mesmo. Então, voltando. Aí, o que aconteceu? Aí eu estava lá, aí eu falei, gente, eu vou ficar com o culto da sexta-feira, para buscar o Espírito Santo. Aí comecei a fazer. Os meus amigos que viviam ali comigo, fazendo culto, Gide, que a gente fazia o grupo de intercessão e detonação do Espírito Santo, que a gente fazia com os jovens para buscar o Espírito Santo, lá na Igreja Batista, aí começaram a falar assim, e o Pedro está metido, tornou-se pastor lá. Gente, aí sabe o que começou a acontecer? O pessoal não via por culto do Espírito Santo. Porque disse que eu estava metido. Não, eu gostava do Espírito Santo. Mas sabe o que eu parei? Não parei mesmo, não. Eu continuei fazendo, continuei buscando, e até hoje eu faço o culto do Espírito Santo, né? Eu gosto, hoje que a pastora Cris me ajuda aí, eu gosto. Então, amada, pode ser que Deus te desenvolva uma capacitação ministerial, que as pessoas podem falar, poxa, agora, olha só, ela trazendo a palavra, ela vai fazer, entendeu? Ele. Irmão, curta a tua bênção. Vem para cá, se tem vai dar palavra, abre a Bíblia, fala, deixa Deus te usar. Amém? Então é isso. Não se importa se algumas pessoas, isso, aquilo, ele se importou. Mas houve algumas situações que precisava de água. E a palavra de Deus diz que ele foi abrindo poços e foram fechando. E eu acho interessante nesse texto, eu não vou ler, mas nesse texto aqui seguinte, do capítulo 15... Ele vai abrindo poços, as pessoas fecham, ele diz que é meu, ele sai. Irmão, não discuta. Outra coisa que você aprenda, que se você está sob comando, se você está na obediência, se você está comprometido com excelência, não se preocupa. Se levantou, não faz mal, eu vou fazer aqui. Eu não vou parar. Você só não pode parar. Entende isso? Não vai dar certo. Não fala assim, não fala não. Sabe o que é ser poder no nome de Jesus? Fala não, só fala assim, já repreende, porque o Espírito Santo sabe o que você falou, e o mundo espiritual também, porque quando o Espírito Santo sabe, ele já solta o seu fogo consumidor e já arrebenta 2 ou 3 demônios perto, e tem que sair, porque a porta está aberta. Irmão, não deixa a tua porta fechar. Fala para o seu irmão, irmão, não deixa a tua porta fechar. Não, fala para ele. Não deixa a porta fechar. Usa a autoridade. Você está debaixo de bênção. Se você está comprometido, fazendo a coisa com cuidado, fica despreocupado. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ele não discutia, né? Mas teve ali, quando estava já em Berseba, na parte já final, ele foi construir, diz assim no versículo 23, naquela noite o Senhor lhe apareceu. Porque é uma coisa que você vai aprender, quando a gente está na luta, o Senhor sempre vai trazer uma consolação. Vai te trazer, sabe que é aquele, eu chamo de ombro amigo. Às vezes você não entende meus termos, né? É que eu lembro algumas coisas. O que é um ombro amigo? Vou explicar a você. Ali, ombro amigo, sabe quando você está cansado? Aí você vai encostando assim, aí aquele ombro amigo. Eu tinha muito ombro amigo aqui no Rio, antes de ir para Macapá. Eu namorava uma moça muito linda, e que se tornou minha noiva, hoje minha esposa, 36 anos juntos, né? Graças a Deus. E quando eu conheci ela, conheci, irmão, era fabulosa, né? Sabia fazer uma comida maravilhosa. Sabia lá, no passado. E continua. Não, ajudou. Eu falo assim, sabia fazer no passado, eu ia continuar. E continua sabendo até hoje. Assim como eu falei, ela não esperou, né, irmãos? Ela não esperou. Sabe fazer uma comida maravilhosa. E lá naquela época também, me ajudava muito, né? Vocês acreditam que até o meu sapato ali engraxava? Não, lá no passado, no namoro. Calma, meu amor. Você faz tudo até hoje, meu amor. Eu já falei para ela, eu não te largo, não tem jeito. Eu não te largo, amor. Só quando Jesus me levar para o céu. Mas presta atenção, o que aconteceu?
A gente saía daqui para Rocha Miranda. A minha igreja lá em Rocha Miranda. Eu falei com o pastor aqui da Peniel, que é o pastor Antônio Barbosa, que eu ia ajudar o pastor, o irmão dele, pastor Walter Barbosa Lima. Eu falei, pastor, vou ajudar o pastor Walter. Ele falou, então vai lá e seja bênção. Ele falou assim, vai lá e seja bênção. Eu falei, tá bom, pastor, vou ser bênção. E aí fui lá ajudar. Mas, irmãos, a viagem é uma bênção. É uma bênção. Você pegava os 607, não sei se existe mais, 607, eu andava da rua ali perto da Rua Uruguai, que a minha rua é Guajaratuba, perto da Garibaldi, Rádio Mar, quem conhece aquela área, andava até a rua, ali naquela época, a Rua Uruguai, pegava o 607, já combinava com a minha namorada, né, que ela estivesse lá no ponto do Estácio, porque ele fazia um circular. Ele ia lá no Estácio, parava, você podia ficar no ônibus. Aí eu ficava, aí ela já falava, já estou indo, não tinha celular naquela época. Eu falava na mente, já estou indo, né, irmão? Porque não tinha celular. Naquela época existia um negócio chamado orelhão, né? Aí eu falava, já estou indo. Aí eu pegava coisa, ela ficava lá na praça do Estácio. Quando o ônibus fazia a volta, eu estava a cabeça para fora e fazia... Aí ela entrava... Aí você eu fazia viagem até Cascadura. Lá em Cascadura, a gente atravessava o viaduto de Cascadura e pegava um ônibus até Rocha Miranda. E por muitas vezes a gente cansado, né? Porque o culto jovem, a igreja começava às 6 horas da tarde. E o ensaio de música começava às 3. Eram 3 horas de ensaio. A gente começava às 3, a gente chegava às 3 horas da igreja e não tinha ar-condicionado naquela época. A igreja pequena, apertada, e a gente no suadouro, mas a gente chegava lá. Quando a gente voltava, acabava o culto 9 horas, eu tinha que voltar para casa. Eu e ela, né? Eu tinha que deixá-la em casa e eu vinha. E aí o cansaço batia. E nessa hora, o ombro amigo fazia seu papel. Eu ia deitando. E aí ela sabendo, as mulheres que dessa época vão saber o que eu vou falar. Existia uma roupa que tinha uma almofada aqui. Eu não sei que nome é essa roupa. Ombreira. Eu chamo de almofada. Tinha uma almofada aqui, gostosa. E ela ia com essas almofadas aqui. Essas ombreiras. Irmão, era uma delícia. Quando eu pegava o 607, eu via de lá até aqui dormindo. Eu não sei nem se roncava, mas eu via dormindo. Às vezes fazia uma palhaçada com ela, né? Falava, olha, eu vou me jogar aqui no chão. Ela falava, não faça isso. Aí eu fazia palhaçada para ela rir, que ela gosta de rir, né? Mas eu dormia. Então, sabe o que é? É isso. O Senhor quer fazer esse ombro amigo. É esse ombro amigo. Então aí ele vai falar aqui, não discuta não. Continua. Vai abrindo os poços, fechado, continua. Vai abrindo os poços, fechado. Vai chegar uma hora que ninguém mais vai fechar. Amém. Você tem que continuar no propósito. E não está dando certo, mas eu vou continuar. E eu não estou vendo resposta, mas eu vou continuar. E a porta não abriu, mas eu vou continuar. E os céus estão fechados, mas eu vou continuar. Porque vai chegar uma hora, vai chegar um momento que Deus vai falar, eu sou o Deus de teu pai Abraão, não tema porque eu estou com você. Eu o abençoarei, versículo 24 agora. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Olha o que Deus está falando, ele está falando de aliança. Agora, hoje, aquilo que Jesus, eu vou precisar terminar, né? Porque já está bem adiantado, mas dá para fechar aqui. Hoje o que Jesus fez, uma aliança conosco. Ele disse, a aliança não será mais de cabritos, de touros, de bode, nada. A aliança agora é no meu sangue. Aleluia. O compromisso é muito maior, porque vai ter validade. Agora e para todos que crerem. E aqueles que estão na promessa vão entrar nessa base, porque estão na promessa. Aqueles que vão vir, vão entrar agora nessa nova aliança. A aliança do meu sangue. E a bênção, a palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor foi levado aos lugares celestiais, às regiões celestiais, nós estamos com Ele debaixo dessa bênção. Então, se comprometa, não tenha receio daquilo que Deus está dando direcionamento para você. Não fique, hoje é um tempo que a gente não tem que olhar para aqueles que não querem fazer. Não critique, você não está aqui para julgá-lo, mas dá em frente. Não pare, porque você quer chegar no extraordinário, na resposta.
Eu quero chegar na resposta. Eu não vou ser mais o mesmo Pedro que eu fui no ano passado. Eu não vou ser mais o mesmo Mário. Eu não vou ser mais a mesma Ana. Eu não vou ser mais a mesma Cristina. Eu vou ser uma nova criação, um novo momento, uma nova história. No extraordinário vai acontecer. E as pessoas vão saber que o Senhor é comigo. A palavra de Deus depois vai mostrar que aqueles observaram que Deus era com Isaac. Quiseram fazer acordo com ele. Deus é contigo. E as pessoas vão ver que o Senhor Jesus é contigo. Recebe essa palavra. É em nome de Jesus. Amém.